Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula. E hoje, nessa aula, moçada, eu vou explicar para vocês geometria molecular. Essa vai ser a nossa aula de hoje. O que é geometria molecular? Moçada, falando em geometria, você lembra matemática, aquelas figuras geométricas, quadrado, triângulo. Existe geometria plana, existe geometria espacial. Geometria molecular nada mais é do que o formato das moléculas. Então as moléculas são formadas de átomos, ok? Se você ligar esses átomos, você forma formas geométricas. Isso é a geometria molecular, é a geometria das moléculas. E para isso, moçada, a gente usa um princípio muito básico. Os elétrons, que é o que forma as ligações químicas, eles geram repulsão entre si. Elétron repele elétron. Então, os elétrons vão querer ficar o mais distante possível entre si. Em outras palavras, galera, as ligações químicas nas moléculas, que são pares de elétrons compartilhados, vão querer ficar o mais longe possível entre si. Essa é a base da geometria molecular. Vamos ver lá os exemplos e os casos mais importantes? Começando então, moçada, vamos lá. Então, moçada, para a gente falar de geometria molecular, a gente usa um modelo cujo nome é grande, mas a ideia é simples. O modelo chama Teoria da Repulsão dos Pares Eletrônicos da Camada de Valência. Calma. Camada de valência, porque quando a gente fala de ligação química, o que nos interessa é só a última camada. Pares eletrônicos, porque quando a gente fala de ligação covalente, existe compartilhamento dos pares eletrônicos. E repulsão, porque elétron repele elétron. É basicamente isso a tradução desse nome. O que ele diz para a gente? Simplesmente isso. Elétrons se repelem. Então, quando você tem muitos elétrons numa molécula, entre ligações químicas, os elétrons tentarão ficar o mais afastados possíveis entre si, para minimizar a repulsão entre eles. Existem vários tipos de geometrias moleculares, mas nós veremos as mais importantes, que são a geometria linear, angular, trigonal plana, piramidal e tetraédrica. Essas são as mais importantes. Então vamos lá, moçada. Geometria linear. Primeiro, quando que ocorre? Ocorre em moléculas com 2 átomos, sempre. E também ocorre em moléculas com 3 átomos, desde que não sobre elétrons no átomo central. Deixa eu mostrar para vocês como funciona isso. Primeiro, molécula com 2 átomos. Olha só, vamos pegar, por exemplo, a molécula de O2, gás oxigênio. Se você ligar os 2 átomos, que figura que vai formar? Como que você une esses 2 átomos de oxigênio? Com uma linha, certo? Uma reta, uma linha. Por isso, a geometria dele é linear, porque quando você une os 2 átomos, você vai unir esses 2 átomos com uma linha. É só isso, viu, gente? E se for 2 átomos, uma molécula com 2 átomos diferentes, por exemplo, o HCl. Antes eram 2 átomos iguais, oxigênio, O e O. A mesma coisa, moçada. Como que você une esses 2 átomos? Com uma linha ou uma reta. Então a geometria é linear. Só isso, tá, galera? A geometria linear é isso daí. Bom, agora vamos ver um exemplo de geometria linear com 3 átomos. Olha essa molécula de CO2, que é o gás carbônico. Desenhei a molécula de CO2. Como que você une esses 3 átomos? Você une eles com uma linha, com uma reta. Observa, moçada, que no átomo central, que é o átomo de carbonos, não sobra elétrons livres. Então, como que eu sei que ele vai ficar no formato de uma linha, vai ficar reto, esses 3 átomos? Pelo seguinte, moçada, o carbono faz uma ligação com o oxigênio de um lado e oxigênio com o outro lado. E no átomo de carbono não sobra elétrons livres, ok? Então, moçada, como que esses átomos vão ficar o mais afastados possíveis um do outro? Já que a ligação dupla são pares de elétrons. Então, eles ficam mais afastados nesse formato, nessa configuração de molécula. Quando eu tenho uma ligação CO de um lado e outra ligação CO do outro lado. Eles ficam a um ângulo de 180 graus. Eles estão o mais longe possível entre si. Então, a geometria molecular aqui é linear. Eles formam uma linha. Geometria angular. Quando que ocorre? Geometria angular ocorre só em moléculas com 3 átomos, quando sobra elétron no átomo central. Deixa eu explicar para vocês. Olha o caso da água, molécula de água. Está aqui.
Observe então H2O, só que no átomo central, que é o oxigênio, sobraram elétrons livres, que não foram usados nas ligações. O que acontece, moçada? Esses elétrons que sobraram no átomo central vai gerar repulsão com os elétrons da ligação OH, entre o oxigênio e o H, dos dois lados. Então, há repulsão com os átomos vizinhos. Por isso, a molécula de H2O não pode ficar no formato linear, do jeitinho que vocês estão vendo. Por quê? Porque senão haverá muita repulsão entre os elétrons do átomo de oxigênio que sobraram, que a gente chama de elétrons livres, e os elétrons da ligação química OH. Então, como que ele resolve esse problema? A molécula, ela torce. Olha só o que acontece. Ela torce, ela forma esse ângulo para que os elétrons da ligação química fiquem longe dos elétrons do oxigênio. E se você ligar os três átomos agora, você vai formar esse arco, que tem um ângulo, né, entre eles, diferente de 180 graus. Nesse caso, no caso da molécula da água, o ângulo formado é de 105 graus. Não precisa decorar esse valor, tá bom? Não precisa. Então, sobrou elétrons no átomo central, por isso a molécula torce, formando esse ângulo entre a ligação HOH. Portanto, a geometria é angular, formou um ângulo. Geometria trigonal plana, quando que acontece? Em moléculas com 4 átomos, desde que não sobre elétrons no átomo central. Olha o exemplo da molécula de BF3. Vou desenhar ela, o B no centro, e os 3 flúores distribuídos ao redor dele. Olha só, moçada, as ligações simples são pares de elétrons sendo compartilhados. E não sobrou elétrons livres no átomo central. Então, a única coisa que a molécula vai querer garantir é que os flúores fiquem o mais distante possível entre si. E eles ficam o mais distante possível formando esse triângulo. Seria um triângulo equilátero, né? Então, moçada, olha só. Não há repulsão do boro com os átomos vizinhos. Então, basta que os átomos de flúor fiquem o mais longe possível entre si, que é formando esse triângulo. Se você ligar os 3 átomos de flúor, vai formar um triângulo equilátero. Então, a geometria molecular a gente chama de trigonal plana ou trigonal planar. Geometria piramidal acontece em moléculas também com 4 átomos, só que agora sobra elétron no átomo central. Como assim, professor? Olha o exemplo da molécula de NH3, que é a amônia. Olha só, moçada, tá aqui. A princípio, olhando para ela, a gente podia pensar que vai formar uma geometria trigonal plana também, mas não é. Sabe por quê? Olha o nitrogênio. Sobrou elétrons no átomo central, no átomo de nitrogênio. Como sobrou elétron no átomo de nitrogênio, esse elétron livre no nitrogênio, que não foi usado em nenhuma ligação, vai gerar repulsão com as ligações químicas NH, com os pares de elétrons compartilhados. Então, haverá repulsão com os átomos vizinhos. E os átomos vizinhos, para minimizar essa repulsão, vão fugir desse esse par de elétrons livres do nitrogênio. Então, eles vão fugir, vão ficar longe. Olha o que eles fazem, vão lá para baixo. Só que se você ligar agora todos esses átomos, olha a figura que formou, uma pirâmide. Então, a geometria é piramidal, ocorre em moléculas de 4 átomos quando sobra elétrons no átomo central. Geometria tetraédrica, moçada, para terminar, ocorre em moléculas com 5 átomos, quando não sobra elétron no átomo central. Então, olha só, esse exemplo aqui, ó, a molécula de CH4, que é o gás metano. Moçada, a princípio a gente poderia pensar que a molécula vai ficar nesse formato aqui, com os 4 átomos de hidrogênio formando um quadrado. Só que não vai ser assim. Sabe por quê? Porque se os átomos de hidrogênio se posicionarem de modo a formarem um quadrado na molécula, o ângulo entre 2 hidrogênios vizinhos seria de 90 graus. Só que existe uma outra configuração em que o ângulo formado entre eles, entre os hidrogênios, é maior, ou seja, eles conseguem ficar mais distantes entre si. Então, eles vão fazer isso daqui, ó.
Aqui é importante ver que não sobrou elétrons livres no átomo central. Olha o que os hidrogênios fazem para ficar mais longe possível um do outro. Eles fazem esse formato que, se você ligar os pontos entre os hidrogênios, forma como se fosse uma pirâmide também. Só que essa pirâmide a gente vai chamar de tetraedro. Tetra vem de 4, edro vem de face. Então é um sólido espacial que tem 4 faces, tá ok? Moçada, qual que é a diferença de um tetraedro, da geometria tetraédrica, da piramidal? Na geometria tetraédrica, ela só ocorre com moléculas que têm 5 átomos. A geometria piramidal só ocorre em moléculas que têm 4 átomos, desde que sobre elétrons no átomo central. Então tá aqui, essa é a geometria tetraédrica. Moçada, então aqui um resumo das principais geometrias e o cuidado que eu peço para vocês tomarem, deixa eu voltar aqui, é entre a geometria piramidal e tetraédrica, porque nos dois casos forma uma piramidezinha. Só que a piramidal ocorre em moléculas com 4 átomos, sobrando elétron no átomo central. E a geometria tetraédrica ocorre em moléculas com 5 átomos. Então, resumindo as geometrias moleculares, quando eu tenho moléculas com 2 átomos, sobrou elétron no átomo central, aqui não se aplica, tá? Indiferente. Qual que é a geometria molecular? Sempre linear, sempre. Quando eu tenho moléculas com 3 átomos, há casos em que sobra elétron no átomo central e há casos em que não sobra elétron no átomo central. Quando não sobrou elétrons no átomo central, a geometria também vai ser linear. É o caso do CO2 que a gente viu. E quando sobrar elétrons no átomo central, em moléculas com 3 átomos, a geometria é angular, forma um ângulo. E 4 átomos? Quando eu tenho uma molécula com 4 átomos, mas não sobra elétron no átomo central, ele forma um triângulo. A geometria é trigonal plana, ou trigonal planar. E quando sobra átomo no átomo central, a geometria é piramidal, forma uma pirâmide. E com 5 átomos, aqui não sobrando elétron no átomo central, a geometria molecular é tetraédrica. Tá aí, moçada, um resumo das principais geometrias moleculares. E aí você me pergunta, professor, o que mais que eu tenho que saber de geometria molecular? Acabou. É só isso daí, moçada. Ou tudo isso daí, né? Bom, essas são as principais geometrias e eu tenho certeza que vai resolver a grande maioria dos seus problemas envolvendo geometria molecular. Estuda com carinho, dá uma olhadinha nos slides e tenta fazer os exercícios. Tá bom, moçada? Dúvidas? Estou à disposição pelos nossos canais de comunicação. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.